Queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero agradecer o carinho de todos vocês, a coragem também, não é, de vir para cá num dia chuvoso, friozinho. E eu quero dizer que é muito bom poder estar participando da Semana Espírita de vocês, que tem como objetivo divulgar as obras de Allan Kardec e, sobretudo, falar sobre o aniversário do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, na noite de hoje, a gente vai fazer um estudo compacto, não vai dar para falar sobre todo o livro tem muitas páginas, muitas partes interessantes. A gente vai fazer assim um voo rápido para vocês terem noção do que ele nos traz e também de algumas informações importantes para que a gente não se equivoque no estudo, na interpretação desta obra. E também nós vamos focar, talvez, no tema mais importante, que são as profecias, não é? O que o livro A Gênese fala a respeito das profecias do futuro. Allan Kardec vai estudar várias predições de Jesus, e nós vamos poder aqui meditar sobre algumas delas. Poderemos falar um pouquinho sobre Apocalipse na visão espírita, transição planetária, a geração nova. E, se vocês quiserem, a gente pode também falar sobre os milagres, as curas de Jesus também, mas talvez o tempo não seja suficiente, tá bom? Eu vou passar, assim, uma visão geral. A gente vai falar, são 7h40 agora, em torno de 1 hora, não é, Marco? Então, a gente vou só marcar aqui meu relógio, senão eu vou perder o horário aqui com vocês, tá? Então, quando for 8h25, ele já me avisa aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem atrás, por causa da chuva? Talvez até eu prefiro o ventilador desligado, a não ser que esteja muito quente. Como fechou a porta, né? Eu vou deixar ele mais fraquinho, se tiver como deixar ele mais fraquinho. Abrir um pouquinho a janela, a chuva agora não está fazendo tanto barulho, não é? Bom, pessoal, então, como dito, 150 anos do livro A Gênese. Vocês sabem, então, que foi publicado no dia 6 de janeiro de 1868. Então, aqui já deu tempo de todo mundo ler, né? Porque faz 150 anos da publicação. Mas não é somente uma obra para ser lida, uma obra para ser meditada, para ser estudada, como são todas as obras de Allan Kardec, tá certo? Acho que então eu prefiro o ventilador e a porta fechada. A chuva daqui está mais forte, porque senão vai ficar na gravação, tá? E gravação com chuva, o povo é capaz de ficar até, não é, com resfriado de tanto escutar a chuva aí na palestra. Bom, é importante a gente ressaltar, pessoal, que está tendo uma polêmica que, aliás, não é nova. Já houve essa discussão um pouco tempo depois da morte de Allan Kardec, e agora, com alguns elementos novos, as pessoas estão dizendo que a 5ª edição da Gênese, que foi a principal de quase todas as traduções para o português e outros idiomas, ela, na verdade, sofreu alterações, que ela não é igual à primeira, à segunda, à terceira e à quarta, que haveria tido umas mudanças, e que essas mudanças, muito provavelmente, não foram promovidas pelo próprio codificador, porque ele já estava desencarnado. A gente não tem como ter certeza dessa informação, mas a informação que nós realmente percebemos é que as obras são diferentes. Houve algumas alterações. Então vamos ver lá, tá? Nesse livro, O Legado de Allan Kardec, da Simone Privato Goidanit, né, que foi publicado, inclusive, pela União da Sociedade Espírita de São Paulo, ela traz todo esse estudo que ela fez, visitando, inclusive, lá na França, a Biblioteca Nacional, etc. Um trabalho que tem, inclusive, em espanhol, tá certo? Então, a 5ª edição, ela foi revista, corrigida e ampliada. Isso estava escrito, inclusive, no frontispício do livro, tá certo? Ou seja, a pessoa que publicou, que deve ter sido a sociedade, né, que continuou a obra de Kardec, que estava sendo dirigida por Le Marie, que é quem é acusado de ter feito alguma dessas
essas alterações, inclusive se queixam que o Lamarre haveria no final, não é, da sua trajetória absorvido muitas doutrinas orientalistas, inclusive a própria teosofia. Então começou a distorcer realmente a doutrina espírita, e aí nós tivemos uma série de problemas depois, como foi aquele processo judicial chamado o processo dos espíritas, em que ele foi acusado junto com um médium e que fotografava espíritos, só que eram uma fraude. E esse médium confessou que realmente era uma fraude, e Lamarre, apesar do próprio médium ter dito que ele não tinha nada a ver com a história, aliás, as fotos eram vendidas por preço muito barato, então assim, não era nenhuma coisa de ganhar dinheiro, mas talvez Lamarre não tenha pesquisado bem, tenha sido ludibriado também por aquele médium e estava dando o aval para aquelas fotografias. E por isso, naquele processo, tanto o médium como ele, apesar de declarar sua inocência, foi condenado. Foi um grande constrangimento para a viúva de Allan Kardec, a nossa querida Gabi, ela já com 80 anos de idade, ser acusada, e foi realmente um processo que, quando a gente vê até o linguajar do magistrado, vê que ele estava atacando a doutrina espírita, ele não estava atacando somente o episódio da fraude, tá certo? E fraude nós sempre tivemos, em todas as épocas e em todas as religiões, não somente na doutrina espírita. Por isso que a gente deve conhecer e estudar Allan Kardec para evitar esses tipos de dificuldades, tá bom? Então, depois, quem quiser, tem até um livro publicado com o título O Processo dos Espíritas, tá? E dali para frente o espiritismo entrou em declínio na França. Tivemos uma série de guerras, como a Guerra Franco-Prussiana, depois a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, enfim, muitos arquivos foram inclusive queimados pelos nazistas. Então a gente tem que ter, não é, compreender todo o processo difícil porque passou o espiritismo na França, perseguições, e porque também que ele veio florescer no Brasil, tá joia? Aliás, quando a pessoa diz, mas o espiritismo cresceu mais no Brasil, por que ele não cresceu na França, onde nasceu? Bom, isso não é um argumento, porque onde é que surgiu o cristianismo? Na Palestina, não é? E o que é que tem na Palestina? Tem cristianismo? Não tem. Lá nós temos islamismo e temos também judaísmo e alguns pouquíssimos cristãos naquela região. Quando vocês vão visitar Jerusalém, vocês vão ver que não tem cristãos praticamente lá. Agora, Buda também nasce em Kapilavastu, na Índia, e lá na Índia nós não temos budismo, lá nós temos 95% de hinduísmo. O budismo vai florescer no Japão e em outros países. Então não é onde uma doutrina ou religião nasce que ela necessariamente deve florescer. Então o espiritismo, apesar da grande divulgação promovida por Allan Kardec pelas obras e pela revista espírita e pelas viagens que empreendia, ele vai florescer no Brasil, porque aqui no Brasil nasceram os maiores divulgadores do espiritismo do planeta, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caibar Schutel, Jerônimo Mendonça, Peixotinho, Ivone Pereira, Herculano Pires e muitos outros, mas sobretudo a figura de Francisco o Cândido Xavier. Chico Xavier foi o maior divulgador do espiritismo do planeta. Se ele tivesse nascido na França, eu tenho certeza que a França seria a maior nação espírita do mundo, tá? Então, quando alguém discutir, você já sabe como responder e explicar. Não tem nenhum problema. Aqui estava um solo mais fértil para que a árvore do Evangelho florescesse novamente, tá bom? Então, na revista Reformador e no próprio site da Federação Espírita Brasileira, a FEB se manifestou sobre essas alterações, dessas questões, mostrando realmente que houve alterações, tá certo? E também, inclusive, a primeira tradução que foi feita por Joaquim Carlos Travassos, no século XIX ainda, ela foi também baseada na quinta edição, e que não é nova polêmica, tá certo?
porque realmente teve trechos suprimidos, modificados ou acrescentados, palavras, frases e parágrafos inteiros, que no entender de alguns não foram redigidos pelo seu autor, tá? Então, desde 1884, o primeiro biógrafo de Allan Kardec, o francês Henri Sauce, já havia se manifestado, já havia alertado, denunciado essa alteração, tá bom? Então, não é uma discussão nova, mas que veio novamente. E o que é que a gente então vai fazer? A gente vai pesquisar. Há vários seminários falando sobre isso. Eu assisti vários deles, tá? Inclusive muito longo, produzido pela própria USE de São Paulo. Mas um grande conhecedor de Kardec, o professor Cosme Massi, do Paraná, ele fala que teve alterações sim, mas que não chegaram a prejudicar a obra, que elas não desabonam a doutrina espírita, tá certo? Eu, quando li a Gênese, era a 5ª edição. Eu já tinha lido todas as outras obras básicas e quando a li, não achei nada assim, não havia nada antidoutrinário propriamente, tá? Ou pelo menos claramente antidoutrinário, mas eu sou apenas um neófito, eu sou apenas um estudante, não sou um estudioso de doutrina espírita, como esses grandes companheiros. Então, vocês podem pesquisar mais, se desejarem. E o que é que a Federação Espírita Brasileira fez? Bom, além de ter a tradução atual, que é da 5ª edição, a que foi alterada, eles publicaram novamente agora uma edição histórica, que é a primeira edição, com a tradução do Evandro Noleto Bezerra, tá certo? Tem ela, inclusive, uma versão bilíngue, que você vai encontrar em francês e em português. E também, né, vocês encontram um livro eletrônico, um e-book dessa obra, como da obra bilíngue também vocês encontram, tá certo? Eu adquiri recentemente, então não deu tempo de eu utilizar os slides, todos com base na edição do Evandro Noleto. Eu utilizei esta edição, que vocês encontram na internet, em PDF, que é do Centro Espírita Leon Denis, traduzidos por Albertina Escudeiro Seco. Me pareceu também ser uma boa tradução, tá joia? Então, para fazer os slides, eu utilizei a do Centro Espírita Leon Denis. Então, como é que a gente pode dividir o livro? Bom, tem 4 partes principais. Começando com a introdução, que tem uma ressalva importante de algumas teorias hipotéticas, hipóteses, teses que não ainda tinham sido confirmadas. Depois tem a Gênese segundo o Espiritismo, não é? Então, como é que foi a formação do planeta? Como é que é a constituição do universo segundo o Espiritismo? Será que é igual à Gênese de Moisés, a Gênese mosaica? Não é? Não. Kardec vai perceber que ali é um simbolismo, que não foi a criação, não foi em 6 dias. A gente poderia entender como 6 grandes eras geológicas. E ele faz toda uma análise, caminhando lado a lado da ciência, comprovando qual o pensamento da doutrina espírita em torno da criação do mundo. Tem também aqui, no primeiro capítulo, os fundamentos da revelação espírita, ou caracteres da revelação espírita, que é uma introdução muito importante que vale a pena a gente ler, porque lá faz um bom resumo do que se propõe a doutrina espírita. Depois nós vamos ter a grande parte chamada os milagres, segundo o Espiritismo, até chegarmos nas predições, ou seja, nas profecias, segundo o Espiritismo. Então vamos ver o que é que tem lá daquela ressalva que eu falei para vocês, que é importante. Veja o que é que Kardec vai nos dizer. Os mesmos escrúpulos, ou seja, os mesmos cuidados, presidiram a redação das nossas outras obras. Nós podemos verdadeiramente denominá-las segundo o Espiritismo, porque estávamos certos da sua conformidade com o ensino geral dos Espíritos. Como é que era esse ensino geral? Eu acrescentei aqui. É chamado controle da universalidade do ensino dos Espíritos. Então, Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo que uma nova revelação, para ser considerada autêntica, né, não é uma comunicação de bom ânimo, uma mensagem de estímulo ao trabalho, de consolo. Não. Uma nova revelação, como é a doutrina espírita, que traz novas informações para a humanidade, ela tem que ser ministrada por diferentes espíritos, através de médiuns, estranhos entre si e sem estarem sob a mesma influência, ou seja, a gente vai receber a mesma comunicação em vários lugares diferentes, por médiuns que não se conhecem, confirmando aquela mesma coisa. Então, quando Kardec vai montar o Livro dos Espíritos, ele faz perguntas para vários médiuns em vários lugares.
e coleciona as respostas. Aí ele via lá na questão 1, aí ele colocava 9 colunas. O que é que tinha de respostas? Verificava aquelas que estavam de acordo, verificava qual era o que estava com a redação mais adequada e utilizava aquela redação. Tá certo? Então ele faz isso em algumas obras. Nesta, ele não fez, porque era a última obra. Kardec parece que já estava adivinhando que ia desencarnar no dia 31 de março de 1869, ou seja, logo no ano seguinte. E ele se apressou para publicar essa obra e vai dizer, olha, pessoal, muita informação aqui não foi submetida ao controle da universalidade do ensino dos Espíritos, tá joia? Por isso que a gente vai encontrar erros na Gênesis. Na Gênesis tem erros. Então, vamos mostrar alguns deles aqui para vocês. O mesmo ocorre com esta, que podemos, por razões idênticas, dar como complemento das precedentes, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas, ainda que estão sendo estudadas, analisadas, não são comprovadas, que tivemos o cuidado de indicar como tais, e que devem ser consideradas como opiniões pessoais, até que tenham sido confirmadas ou contestadas, a fim de não pesar a responsabilidade dela sobre a doutrina espírita. Então veja o cuidado do codificador, mesmo quando ele traz essas hipóteses, baseadas em um só médio, como foi, por exemplo, algumas informações do espírito Galileu Galilei, promovidas pelo médium Camille Flammarion, que era astrônomo também. Então ele vai dizer, olha, isso aqui são hipóteses. Mas não, a gente vê qualquer novidade, basta um médium sem nem conhecimento aprofundado, às vezes sem aquela mediunidade segura, um único médium a gente vai e já publica aquilo como sendo a mais absoluta verdade. Não, pessoal. Os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram aqui na Terra. Tem espíritos que sabem tanto quanto nós sobre o mundo espiritual. Tem espíritos que sabem menos do que a gente sobre o mundo maior. Tem espíritos que não sabem nem que desencarnaram. Acham que estão sonhando, tendo um pesadelo. Falam com a gente não responde. Eles acham que estão ficando loucos ou que estão sonhando. Então vocês já sabem, né? Quando vocês começarem a conversar com alguém e a pessoa não responder, atenção. Pode ser que você já esteja do lado de lá. Eu falei isso lá no nosso estudo sistematizado, na Comunhão Espírita. E um senhor levantou o braço, triste, disse assim, Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei. Eu disse, mas como? Porque lá em casa eu falo, minha mulher não me obedece, meus filhos não me escutam. Eu acho que eu já desencarnei, né? Às vezes acontece ainda encarnado, tá certo? Então vejam que é importante a gente conhecer como é que funciona. Então, além de submeter ao bom senso, à lógica, à razão, todas as informações dos espíritos, para uma nova revelação ser considerada mais legítima, ainda deve ser ministrada por vários espíritos, através de médios diferentes e estranhos entre si, e sem estarem sob a mesma influência, tá bom? Hoje é muito difícil, porque está todo mundo conectado pela internet, todo mundo assistindo as palestras ao vivo, né, pelo Facebook, pela internet, pelo YouTube, etc. Então, cuidado com isso aqui. Então, tem teorias hipotéticas. Quer ver um erro lá da Gênesis? Por exemplo, o espírito Galileu Galilei fala que no planeta Marte não tinha satélites. É um erro. Tudo bem que aquele espírito nunca tinha tido um telescópio mais potente. Camille Flammarion talvez tenha colocado a opinião dele, e a opinião dele como astrônomo não, lá não tinha, porque ele não tinha captado ainda. Mas alguns anos mais tarde, a ciência vai detectar Phobos e Deimos, 2 satélites no planeta Marte. Ele vai dizer também que os cometas seriam feitos de matéria vaporosa. E se chocassem com o planeta, não provocariam dano algum. É verdade, em parte, porque 99% do cometa é aquela cauda. A cauda, na verdade, é apenas o reflexo do Sol, ou de uma estrela, não é? Brilhando naqueles detritos que se decompõem na passagem do cometa. Então, boa parte dele é só a cauda, mas o núcleo, em que pese há cometas de gelo, que aí não tinha nenhum problema, derretia, não prejudicava, mas tem planetas rochosos, tem planetas metálicos, ou seja, tem cometas, aliás, que se chocarem, quando se chocam com o planeta, provocam muita destruição. Vocês devem lembrar do cometa Shoemaker-Levy número 4, em 2004. Ele se chocou contra o planeta Júpiter.
e provocou uma grande destruição. A sorte é que Júpiter é gigantesco, é 200 vezes maior do que a Terra. Então não houve grandes problemas, tá certo? Então vejam que algumas informações houve erro. E a gente vai ver por que aconteceu esse erro também, tá joia? Vamos aprender aqui como nunca mais ser enganado pelos espíritos, tá joia? Vamos aprender com o próprio Kardec. E uma pergunta que vem para todos nós: existe possessão por espíritos? Possessão por espíritos? O que vocês acham? Olha aí, o pessoal está estudando, muito bem. Ele admitiu que ele tinha sido enganado pelos espíritos. Então vamos lá. Então, a princípio, ele não quer utilizar a palavra possessão. No Livro dos Médiuns, ele vai dizer, olha, não, um espírito ocupar o corpo de outra pessoa, não. O que vai ter é fascinação, obsessão simples e subjugação, física ou moral. Mas na Gênese, depois de ele já está mais maduro, depois de ter visto muita coisa, ele vai dizer que sim, inclusive possessão por bons espíritos, tá? Ele fica convencido também que há subjugações tão graves que o termo possessão não é inadequado. Ele fica correto. Então ele retoma o termo possessão. E aí ele vai no item 47, no capítulo 15, capítulo dos fluidos, ele vai falar sobre a obsessão. Na obsessão, ele está exteriormente, não é? Mas na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, entretanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. Por conseguinte, a possessão é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado. Considerando, e aí vamos lá, vamos correr porque algum não vai dar para ver todos os slides, tá? Dom de posse momentânea, ele se serve dele como se fora seu próprio corpo. Fala por sua boca, vê pelos seus olhos, age com seus braços, como faria se estivesse vivo. Não é como na psicofonia, mediunidade falante, né, que ele chamava, em que o espírito encarnado fica transmitindo o pensamento de um desencarnado. Na possessão é o contrário. A gente vai reconhecer até a sua linguagem, a sua voz, os gestos e até a expressão da fisionomia, a expressão do rosto. Olha que coisa curiosa, não é? Então, na possessão, pode tratar-se de um espírito bom, que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria sua roupa a outro encarnado. Isso é feito sem qualquer perturbação ou mal-estar. Não sei se já viram, alguns transes mediúnicos, a gente percebe que o espírito está ali, tomou conta do corpo do médium mesmo, né? Alguns médiuns de cura, a gente vê isso. Alguns outros fenômenos, a gente vê, não é, realmente a possessão muito clara de um bom espírito. Quando o espírito possessor é mau, as coisas se passam de outro modo, não é? Então, ele se apodera do corpo, porque ele não possui força bastante para resistir à pessoa, não é? Aí ele o tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, matá-lo, seja por estrangulação, e a gente tem visto alguns casos de suicídio por enforcamento, não é? Seja atirando-se ao fogo, pessoas ateando gasolina, outra coisa, ao próprio corpo, ou a outros lugares perigosos, pessoas pulando de alturas mais elevadas, como eu pulei uma vida passada, já cometi o suicídio, e aí tenho lesões nesse corpo hoje por conta do suicídio de uma vida passada. Então, a gente pode tem casos, pessoal, de suicídio, que eu tenho falado nas minhas palestras também. Eu disse, olha, pessoal, hoje nós temos casos de obsessões tão graves que elas podem ser até realmente definidas como possessões. Então, a gente não julgar, porque Kardec fala que é suicídio quando o espírito voluntariamente faz assim. Ou seja, o suicídio voluntário é que é considerado como suicídio. Involuntariamente, não. Então, às vezes, a pessoa, mesmo com todo o remédio, com tudo, uns casos de depressão tão graves, será que não é mais culpado o espírito obsessor ou possessor do que propriamente a pessoa? Claro que a pessoa tem responsabilidade, mas há casos muito graves. Então, tudo isso é considerado, tem atenuantes, tem agravantes, nenhuma desencarnação é igual a outra, não é? A gente sabe disso. As consequências do suicídio são muito diversas, muito diferentes. Vejam eu reencarnei com problema, acabou surgindo uma hérnia na cervical,
vim com hidrossiringomelia, que é água na medula, dentro da minha medula da espinha tem um líquido, mas não provoca nenhum sintoma. E vim com transtorno afetivo bipolar, por causa do suicídio. Mas vejam que consigo trabalhar normalmente, sem nenhuma dificuldade, dou até palestras. Virei até um palestrante internacional, né? Internacional. Sobral é uma cidade lá do Ceará. Não é? Veja, Ivone Pereira também cometeu suicídio 3 vezes. E reencarnou normal, como médium, era sadia. Não é? Eu acho que o maior sofrimento dela foi não poder casar e encontrar o grande amor da vida dela, que era muito mais jovem, morava na Polônia, e ela não pôde consorciar-se com ele, não é? Mas vejam, cometeu 3 suicídios e estava lá trabalhando, enfim. Não vamos julgar a pessoa que cometeu suicídio, dizer que ela foi, todo mundo vai para o Vale dos Suicidas, isso é um equívoco doutrinário, tá? Vamos pesquisar melhor. Quem tiver interesse, procura a palestra Suicídio, Verdades e Mitos, que tem gravada disponível no YouTube, tá bom? Então, Kardec vai dizer, olha, esse fato desse gênero vai revelar muitos casos de loucura que não resultam de outra causa, senão a possessão. Com frequência, eles se juntam desordens patológicas, ou seja, doenças psiquiátricas, que são meras consequências e contra as quais nada adianta os tratamentos médicos, enquanto continua a causa originária. Se vocês quiserem sentar aqui, fica melhor para vocês lerem aqui os slides. Tem muitos slides aqui, tá? E ele ainda fala que há obsessões e possessões epidêmicas, ou seja, que pode acontecer de tempos em tempos de uma quantidade grande de espíritos maus se lançar sobre uma localidade, sobre uma cidade, sobre um país, como é, por exemplo, comum nos períodos de guerra, que a gente vê uma obsessão coletiva mesmo em vários países, não é? Então, ter essa influência, essa consciência também. Então, vamos ver aqui no índice da Gênesis o que a gente vai comentar. Bom, então a gente vai ter aqui, nos primeiros capítulos, aquele fundamento ou caracteres da revelação que eu falei, um estudo sobre Deus, a gente vai comentar um pouquinho, sobre providência divina, sobre a visão de Deus, sobre o bem e o mal, muito bem elaborados. Aliás, essa definição de Deus, essa defesa de Kardec de um brilhantismo filosófico incomparável. Os filósofos ficam encantados como ele faz toda a construção para definir os atributos da divindade, tá? Aí vai falar do papel da ciência na Gênese, e aqui vai começar a falar dos antigos e modernos sistemas do mundo. Aí vai falar sobre a astronomia geral, e aí vamos ver o espaço e o tempo, a matéria, as leis e forças, criação primária e tal, os satélites, os cometas, olha a história dos cometas, a Láctea, etc. Tem todo um estudo, também chamado de uranografia geral, né? É o estudo do espaço, do universo. E fala sobre a Terra, então dos períodos geológicos, período primário, transição, secundário, terciário. Então, em vez de adotar aquela interpretação literal, que nem os judeus fazem, de estudar a Bíblia ao pé da letra, de acreditar que foram somente 6 dias, mas ali é um simbolismo, ali é um dia profético, como a gente vai ver aqui. Um dia para Deus significam 1000 anos, segundo as interpretações que se podem fazer. O Haroldo Dutra Dias tem um trabalho muito belo, muito interessante sobre o tema Apocalipse, ele estuda isso, tá? Então tem as teorias sobre a Terra, as evoluções do globo, o dilúvio bíblico, ele analisa também. Ele acha que não foi um dilúvio universal, mas foi um dilúvio local, foi uma enchente na região, e para aquele povo foi o fim do mundo mesmo, porque para aquela região toda ficou inundada, tá? Mas que não foi, claro, um dilúvio do planeta inteiro, como algumas pessoas interpretam. Aí a formação dos seres vivos, do princípio vital. E a gente vai aprender, tanto na gênese orgânica como no espiritual, sobre o fluido cósmico universal. Então a gente tem a matéria, tem o espírito, tudo é formado a partir desse fluido. E bem recentemente, os cientistas descobriram que 96% do universo a gente não enxerga. E é constituído de uma matéria, de uma energia chamada matéria escura, ou energia escura. Então a gente achava que sabia de tudo, não é? Ou que ali só existia o vácuo, os espíritos, lá no livro dos espíritos já diziam que não existe o vácuo, que tudo é preenchido por alguma coisa. E esta coisa é o fluido cósmico universal. Há quem diga que seria a matéria ou a energia escura, mas isso ainda não é consenso entre os estudiosos espíritas, tá certo? Outros falam que é o campo de Higgs, e aí teria muita coisa para a gente falar sobre o fluido cósmico universal. Não é o tema do nosso estudo hoje, tá bom? A gente não vai aprofundar nisso.
raça adâmica, reencarnação, a Gênese de Moisés, olha, os 6 dias, o paraíso perdido. Aí ele chega nos milagres segundo o Espiritismo, tá certo? Aí temos as características dos milagres, os fluidos, os milagres do Evangelho. Ele faz observações, sonhos, estrela dos magos, dupla vista, entrada de Jesus em Jerusalém, o beijo de Judas, pesca milagrosa, a vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus, as curas. Várias curas de Jesus ele vai analisando nessa parte dos milagres, tá bom? Inclusive as ressurreições, não é? Que a gente sabe que o Espiritismo interpreta como fenômeno de catalepsia, de letargia, de morte aparente. E que o próprio Cristo falou que era, não é a gente só que está falando. Vejam que na filha de Jairo, ele chega na casa dele e as pessoas estavam chorando e tocando flautas, ele vai dizer, por que chorais e está em alvoroço? A menina não está morta, mas sim dormindo. Ele fala que ela estava dormindo, estava no estado de catalepsia, que o povo não conhecia. Ele chega lá e diz, levanta, Talita cum, ou seja, menina, levanta-te, e ela desperta. No filho da viúva de Naim, não há essa informação nos evangelhos que chegaram para nós, mas na ressurreição de Lázaro também dá. Ele diz para os apóstolos, essa doença de Lázaro não é para a morte. Nosso amigo Lázaro dorme, mas me vou para despertá-lo. Está em todas as Bíblias assim, a não ser que seja adulterada. Inclusive protestantes, todos falam assim. Por isso até que eu acho que os amigos evangélicos acham que quando a pessoa morre, fica dormindo, né? Porque fala que ela dorme, que Lázaro dormindo. Então quando morre, dorme. Mas não é. É porque era um fenômeno de letargia e catalepsia. E veja que Jesus só ressuscitou 3 pessoas. Será que só morreram 3 pessoas em todos aqueles anos de Jesus aqui na Terra? Não, né? Aliás, o próprio primo dele, João Batista, desencarna e ele não ressuscita João Batista, que entre os nascidos de mulher era o maior de todos. E muitos até acreditam que João Batista é o próprio Elias, como Jesus fala, e também Allan Kardec. Allan Kardec seria o profeta Elias reencarnado, além de Ian Hus, há informações relativamente seguras sobre esse assunto, tá bom? Então ele analisa tudo aqui, sobre os milagres. Aqui está nos caracteres da revelação espírita que eu falei. Então o que é que a gente vai ver mais importante desse trecho? Que a parte mais importante da revelação do Cristo é a respeito de como Jesus considera Deus. Então ele vai trazer uma mudança completamente diferente do Deus do Antigo Testamento. Não é mais aquele Deus terrível, ciumento e vingativo de Moisés, cruel e implacável, que castiga aqueles que poupam as vítimas. Não é um Deus injusto, não é um Deus que se vinga, não é, dos filhos, dos problemas dos pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom. Ou seja, não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador. Já não é o Deus de um único povo privilegiado, do povo escolhido, não. O Deus dos exércitos, não. Mas o Pai comum do gênero humano. Não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, não é? Mas que fala do reino celestial, como Jesus nos esclarece. Já não é o Deus da vingança, que faz da vingança uma virtude e que retribua o olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia, que manda a gente perdoar as ofensas. Não é mais o Deus mesquinho e meticuloso, que impõe sobre as mais rigorosas penas o modo como quer ser adorado, que se ofende com a inobservância de uma simples fórmula, mas o Deus grande que vê o pensamento e que não se honra, não se importa com a forma. Enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. E é exatamente esse mesmo Deus que a doutrina espírita vem nos apresentar, o Deus de Jesus de Nazaré, tá? Porque aquele Deus do Antigo Testamento era Yahvé, era o Espírito guia, o Espírito protetor do povo de Israel, não era o Deus criador do universo. Por isso que a gente vai ver tanta coisinha atrapalhada em Yahvé ou Jeová, é a mesma coisa, tá bom? O Espiritismo fortalece as palavras de Jesus e a nossa fé. Então, o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, é consequência direta da sua doutrina. Aquela ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível. Torna essa crença precisa, não é? Forte, dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade àquela ideia. O homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus.
Mostra que a alma progride incessantemente, que nós temos existências sucessivas, e sabe que todas as almas são criadas do mesmo modo, então não há privilégio na criação, não há anjos criados puros, perfeitos, nem demônios criados para a infelicidade, para o sofrimento, para a maldade, não. Que apenas os demônios são os espíritos maus, os espíritos atrasados ainda, os espíritos jovens, mas que eles vão, porque eles não são perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento, eles vão melhorar com o passar do tempo, não é? São espíritos atrasados e imperfeitos, mas que se adiantarão e se aperfeiçoarão. Os anjos não são seres à parte, são espíritos que já evoluíram, são nossos irmãos mais velhos, que nos estimulam e nos fortalecem. E ainda esclarece alguns erros, por exemplo. Olha que coisa importante. É muito importante a gente compreender esse item 60 do caráter da revelação espírita. Ele vai dizer que os espíritos não se manifestam para libertar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas, nem para lhe trazerem pronta nenhuma ciência. Com relação ao que o homem pode descobrir por si mesmo, eles o deixam entregue às suas próprias forças. É o que sabem hoje perfeitamente os espíritas. Há tempos, a experiência tem demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, e que bastaria dirigir-se ao primeiro espírito que se apresente para conhecer todas as coisas. Saídos da humanidade, os espíritos constituem uma de suas faces. Assim como na Terra, no plano invisível, também há uns ar superiores e vulgares. Muitos, pois, do ponto de vista científico e filosófico, sabem menos que certos homens. Eles dizem o que sabem, nem mais nem menos. Então, do mesmo modo que os homens, os espíritos mais adiantados podem instruir-nos sobre maior quantidade de coisas, dar-nos opiniões mais judiciosas do que os atrasados. Então, eles não vão fazer... Se aqui é um mundo de provas, meus amigos, é como se a gente estivesse fazendo um concurso, um Enem, não é? Um vestibular. Se o espírito fizer a prova no meu lugar, qual vai ser minha nota? 0, né? E o salário, ó? Então, nada disso. Eles vão nos inspirar, vão nos fortalecer, vão nos dar algumas dicas, mas cabe a nós fazer o nosso trabalho, porque é a cada um segundo as suas obras. Para a própria humanidade também, é para cada humanidade segundo as suas obras. Vão reencarnar espíritos superiores, espíritos muito inteligentes, que vão promover grandes descobertas, mas eles tiveram que ralar aqui também. E a gente teve que ajudá-los, porque é uma meritocracia. Tá certo? Não é uma coisa que a gente vai, agora vamos querer que os espíritos respondam tudo, porque não é essa a proposta deles. Porque nós estamos aqui para nos tornar anjos. Se eles fizessem tudo por nós, se eles nos carregassem nos braços o tempo todo, a gente não aprenderia a andar com as próprias pernas. Então eles vão nos estimular, mas não vão fazer o nosso trabalho, ok? Agora, também explica as vantagens dessa revelação, né? Porque as pessoas podem perguntar, então qual a utilidade dessas manifestações? Não é? Já que os espíritos não sabem mais do que nós. Aí eles vão dizer que o que falta realmente é o seguinte, é que esses espíritos, eles dilatam o ciclo das percepções. Eles veem o que eles não viram na Terra, né? Então, libertam dos entraves da matéria. Eles julgam as coisas de um ponto de vista mais elevado e por isso mesmo mais justo. Tem mais perspicácia, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos preconceitos humanos. É nisto que consiste a superioridade dos espíritos em relação à humanidade corpórea. Então é importante a gente também aprender com ele. Até agora o homem apenas formulara hipóteses sobre o futuro, sendo essa razão porque suas crenças a respeito se fracionaram, né, se dividiram muito as religiões e até mesmo a crença no nada, o niilismo. Então não, hoje são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida além-túmulo, que nos vêm dizer em que se tornaram e só eles o podiam fazer. Então agora, com o conhecimento dos espíritos, a gente sabe realmente o que vai acontecer com a gente depois da morte. A gente sabe o que acontece. Já não há mais dúvidas, porque é pela experimentação, é pelo método científico, ou seja, pelos fatos, que a gente chega a essas conclusões, tá joia? Então, lá no capítulo 3º tem um item importante para nós, tá? Que é o item 9. Na edição antiga, a 5ª, era o item 10. Lá Kardec vai trazer a informação sobre qual é a principal causa para as nossas imperfeições morais. Vocês sabem qual é? Qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? O orgulho é filho dele. O egoísmo também é filho dele. A ignorância não é filha dele não, mas não é essa a resposta. Hã? É o quê?
É prima dele, é prima. Não é parente próxima, não. Mas alguém não? Não vai salvar nenhuma alma? Medo? Hã? Medo? Não, não é o medo, não. Bateu na trave. O ódio é filho dele também. Olha, pessoal, vejam que Kardec não é para ser lido, não, é para ser estudado. Olha quanta gente boa tem aqui, orgulho é filho dele também. Quanta gente boa aqui que não acertou. Olha o que é que está escrito lá. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que a raiz de ambos se acham no instinto de conservação. Então ele vai discorrer sobre esse assunto, mas o que é que a gente pode falar para você? Quais são os instintos de conservação que a gente conhece? A fome, a sede, o sono, o sexo, o instinto maternal. Todos os instintos são necessários para a vida, são úteis. Quando a gente exagera eles, a gente se prejudica. Mas tem um instinto muito perigoso, que é o medo, que ele falou lá. O medo ele é útil, porque ele impede a gente cometer bobagens. Mas o medo em excesso vai provocar, por exemplo, a avareza. A gente tem medo de passar fome, passar privações, necessidades. A gente começa a acumular dinheiro, acumular bens, riqueza, tesouros, porque a gente tem medo de sofrer, medo de passar fome. Os psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais. A gente tem muito medo de não receber o amor dos nossos pais. E como eles valorizam as pessoas ricas financeiramente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver ainda mais o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. Vamos roubar, vamos furtar, vamos sonegar impostos, vamos corromper ou nos deixar sermos corrompidos para conquistar o dinheiro e o aplauso da família e o aplauso da sociedade. Então veja o medo por trás da avareza e tantos outros problemas. Ciúme é amor? Não, ciúme não é amor. Ciúme é problema de autoestima. E a pessoa tem medo de perder o ente querido. A inveja, aquela pessoa que brilha muito, ela é uma ameaça para a nossa autoestima. E a gente começa a nutrir inveja. Aquelas atrizes, né, de Hollywood, aquelas mulheres que têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são altas, são belas, são ricas, são famosas, são talentosas. E para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras, não é? É uma coisa horrorosa, a gente fica se sentindo gordinho, feinho, baixinho, tudo quando vê. Aí o que a gente faz? Com a inveja a gente vai gerar outro problema, que é a maledicência. Mas a fulana está usando droga. A Divaldo tem esse defeito. Por quê? Porque fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. Né? Vejam aí o medo por trás de tanta coisa. O que é a ansiedade? Não é o medo do futuro, do que vai acontecer? E a gente esquece que existe no Espiritismo. No Espiritismo tem fatalidade ou tem livre-arbítrio? Fatalidade ou livre-arbítrio? Tem os dois, pessoal. Tem fatalidade, nós estamos fadados a ser perfeitos, um dia não tem como fugir disso. Não é? O momento da morte também é fatal, diz o Livro dos Espíritos. Se a gente não se suicidar, morre na hora programada. E também tem o livre-arbítrio, também tem o pré-determinismo, porque existe a escolha das provas. Antes da gente reencarnar, a gente aceita o principal tipo de provas que vamos experimentar aqui na Terra. Nossos mentores nos esclarecem e a gente está certo, eu vou enfrentar essas provas mesmo. Eu sei que está dizendo que vai ser bom para mim, vou poder sair desse sofrimento aqui, vou para um lugar melhor? Vai, então pronto. Então existe uma programação reencarnatória, esta é a regra, há pouquíssimas exceções. Nós normalmente programamos, aceitamos as provas. Então, se a gente programou aquilo que vai ser para o nosso bem, e se Deus é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, nós não vamos passar por nada que a gente não precisa passar. Então só vai acontecer coisa com a gente para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa felicidade verdadeira. Então o espírita não tem que ter ansiedade, porque lembra de Jesus também, não se vendem 2 passarinhos por 1 denário? Pois eu vos digo verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Até os vossos cabelos, de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso e do Marco está mais fácil até de contar, não é? Não tem muito, o cabelo está contado, pessoal. Ou seja, existe uma programação, existe um pré-determinismo, tá certo? Existe uma programação antes da gente reencarnar. Então, a gente tem o livre-arbítrio, mas tem aquela programação que a gente veio. Então, não tem que ter ansiedade. Olha, vai provocar crueldade, vai provocar fraude do médium também.
o medo, uma série de outras coisas, porque tem problema de autoestima, o médium quer os aplausos, quer o prestígio, quer os cargos que ele tem na casa espírita, e às vezes pode ele perder a mediunidade, pode ser suspensa a mediunidade dele. E aí ele, como precisa do prestígio que a mediunidade lhe dava, começa a fraudar o fenômeno e é desmascarado. Então, tem uma série de coisas que é o medo que é o problema. E qual o melhor remédio contra o medo para a gente se livrar dessas nossas muitas imperfeições morais? Qual o melhor remédio contra o medo? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, como é que a gente fortalece a fé para poder combater esse medo? Com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, com conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos? Que a doutrina espírita nos explica, daí porque é importante estudarmos Espiritismo. A gente vai ter a fé robusta, ela vai nos ajudar a combater esse medo, esses instintos de conservação e diminuir um tanto dessas nossas imperfeições morais que ainda trazemos, tá bom? Depois tem o papel da ciência, não é? Os sistemas de mundo, astronomia geral, isso aqui eu já falei, aí ficou até repetido, né? E a Gênesis de Moisés, já falamos para vocês que o Espiritismo enxerga de maneira simbólica, tá bom? Então, e outra pergunta, o Espiritismo é criacionista ou evolucionista? O que é que vocês acham? Evolucionista? Os dois? Ah, muito bem, gostei. O rapaz está transmitindo ali pela internet, é bom, viu? Como é o nome dele? É o Theo? Muito bem, então, olha aí. É ambos, pessoal. E eu até criei uma expressão, é co-criacio evolucionista. Porque não é só criacionista, porque Deus criou o universo, mas também tem a co-criação. Vocês lembram que Jesus é co-criador? Jesus criou o planeta Terra, junto com a pleia de espíritos puros, não é? Então, existe a criação, a co-criação e a evolução, tanto da matéria como do princípio inteligente também. Tá joia? É verdade, e nós também somos co-criadores aqui também, não é verdade? Bom, aí na parte dos milagres segundo o Espiritismo, está aqui, vou sugerir para vocês a palestra de Haroldo Dias sobre os milagres no Evangelho, está no YouTube. Tem uma palestra minha também, que eu estudo a Gênesis e os milagres de Jesus, tá joia? Vocês vão entender esse assunto bem importante. Só que Kardec vai dizer que o mais importante é que o Espiritismo, o mais importante é o bem que ele faz, que ele prova a sua missão da providência. Não é pelas doenças morais, não é sim pelo consolo que ele tocou os corações, que ele tirou a tortura da dúvida, que ele levantou o ânimo, que as pessoas auriram forças na certeza. Então, o que traz mais força para o Espiritismo, na verdade, é a consolação dele, e não somente as curas físicas, porque vão acontecer em todas as religiões, não é privilégio nosso, e a cura é apenas um estágio transitório. Não é a missão do Espiritismo curar corpos transitórios. Vão acontecer curas? Vão. Jesus fazia cura? Fazia, mas ele fazia para chamar a atenção para a mensagem, que é a mensagem que é a cura para o espírito. Nós estamos mais preocupados com a cura do espírito imortal, ok? Então vamos agora para as predições segundo o Espiritismo. Então temos a teoria da presciência, as predições do Evangelho e o capítulo 18, os tempos são chegados, né, que é o último capítulo da Gênesis, tá? Então a gente poderia falar sobre o Apocalipse, as predições de Chico Xavier, a nova geração e a cronologia do Apocalipse. Vamos ver, eu tenho que fazer um compacto, eu posso falar até que horas, Marcos? Tem muita coisa ainda aqui. Vamos lá. Hã? Até parar a chuva? É, porque o povo não vai poder ir embora, né? Então vamos vendo aqui, tá? Então nas predições do Evangelho, ele vai analisar várias das predições, Jesus fez várias profecias, tem um sermão profético inclusive, né? Ele vai analisar várias dessas profecias, vai falar inclusive da anunciação do Consolador, não é? Do juízo final, que Kardec vai dizer que não é um juízo final, mas juízos gerais, que de tempos em tempos a humanidade é submetida a essas análises, avaliações, para separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo, tá certo? Então não é o fim do mundo, é final dos tempos. Como é que está lá em grego? Final dos éons. Éons é tempos. Então não é final do planeta, da vida, é final daqueles tempos, do tempo de expiação e prova, começando um tempo novo, o de regeneração, tá certo? E questões importantes. Qual é a missão do Espiritismo, pessoal? O que é que vocês acham? Qual é a missão do Espiritismo? Vamos lá, o pessoal que estuda aí. Theo, cadê o Theo?
Consolar e esclarecer. É uma das missões também, mas não é isso que está lá na obra básica propriamente. Vamos ver qual é o objetivo principal do Espiritismo? Está no Livro dos Médiuns, está também no que é o Espiritismo, tá? E outras obras. Ele vai dizer o seguinte, o Kardec fala das mistificações, que é quando o Espírito engana a gente, não é quando é uma fraude não, tá? Constitui um dos escolhos, um dos perigos mais desagradáveis do Espiritismo. Haverá meio de nos preservarmos deles? Resposta. Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, o de não pedirdes ao Espiritismo, senão o que ele vos possa dar. Seu fim, sua missão, seu objetivo é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastar desse objetivo, jamais sereis enganados. Então, se a gente perguntar aos Espíritos só sobre nossa reforma íntima, melhoramento moral, autoconhecimento, etc., jamais seremos enganados. Mas a gente fica querendo saber o futuro, saber o passado, saber sobre os outros planetas, etc. Toda vez que a gente faz isso, a gente não tem como confirmar a verdade, porque a garantia está aqui. Porque o Espiritismo, a missão dele é essa aqui. Então, na hora que Kardec começou a querer saber da cor de planeta, de satélite em Marte, ele começou a fugir da missão do Espiritismo, concordam? E era natural que aquilo lá, e ele próprio teve o cuidado. São hipóteses, são teses que merecem ser confirmadas. E os Espíritos sabem tudo? Nós já vimos que não, né? Porque os Espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram. O Kardec tratou muito disso na Revista Espírita, né? Que era um fórum de discussão, né? Exatamente. Era o laboratório que ele estava sempre trazendo lá as hipóteses, confirmando com outros grupos, né? Muito bem, a Revista Espírita também deve ser estudada, viu, pessoal? Vamos estudar também. Então vamos lá, vamos ver a teoria agora da presciência, de analisar as profecias sobre o futuro, tá? Bom, no Livro dos Espíritos, na questão 868 e 869, fala sobre o conhecimento futuro, tá? E o que é que vocês acham? O homem é dado conhecer o futuro? O homem pode conhecer o futuro? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem está dormindo, levanta a mão. Pessoal, olha como é importante dar. Tá lá, ó. Eles vão dizer o seguinte, que não é dado ao homem conhecer o futuro. Mas, tem uma história do mais lá, né? Mas, se for para um fim útil, Deus o pode revelar. Do mesmo modo, agora vamos ver o passado. O homem é dado conhecer o passado? Não, mas se for para um fim útil, Deus o pode revelar, tá certo? Mais ou menos essa regra geral, tá joia? No Livro dos Médiuns também fala sobre perguntas sobre o futuro, então vocês podem aprofundar lá no item 289. Cuidado com os falsos cristos e falsos profetas, não é? Que já falamos, juízo final e juízos gerais. Então tá aqui, já falamos desse aqui para ganhar tempo. Tá, tem uma pergunta interessante de Kardec aqui, ó, no Livro dos Médiuns. Ele pergunta por que os espíritos não determinam a data. Será que não podem ou porque não querem? E os espíritos respondem que pelas duas coisas. Por quê? Os espíritos têm uma noção do que pode acontecer. Às vezes até de acontecimentos inevitáveis. Por exemplo, uma guerra eles podem perceber. Essa guerra é inevitável, vai acontecer. Mas eles não podem precisar o dia, a hora, o momento exato. Por quê? Porque depende da gente. A gente não tem o livre-arbítrio? A gente pode adiantar ou atrasar o momento daquela guerra, daquele fenômeno que vai acontecer. Tá certo? Então eles podem dizer, olha, é como se, Kardec quando vai falar sobre a teoria da presciência, ele fala que é como se fosse duas pessoas, um caminhando na planície, no lugar aqui baixo, que só enxerga, por exemplo, 100, 200 metros à sua frente, enquanto que outra pessoa está aqui no alto da montanha e consegue ver muito mais amplamente o que tem lá embaixo. Ele consegue ver que aquele viajante que está na planície, se ele continuar caminhando naquela direção, ele vai encontrar um rio. Se ele caminhar um pouco, ele vai encontrar uma cidade. Se avançar um pouco mais naquela direção, naquela estrada, vai encontrar um bando de malfeitores. Então é assim que os espíritos têm essa amplitude de perceber os fatos que vão acontecer. Mas quando o espírito determina uma data, um momento, uma hora exata, é quase sempre um sinal de mistificação. Tá certo?
Então, cuidado com espíritos com datas, tá certo? Aquela história lá de 21 de dezembro de 2012, eu fiz várias palestras na época lá para tranquilizar o povo, porque tinha espírito embarcando nessa história de que o mundo ia se acabar no dia 21 de dezembro de 2012, tá bom? Então, vamos ver lá mais adiante. E a cartomancia, o tarô, búzios, etc., esse povo consegue adivinhar o futuro da gente? O que é que vocês acham? Não? Sim ou não? Nunca nenhum acertou com vocês, não? O pessoal, eu conheci uma em Fortaleza, quando eu era ateu, pensando em cometer o suicídio, numa depressão danada. A empresa que meu pai colocou para a família da gente lá, quebrada, gente sem ter o que fazer, desesperado. Aí eu fui conversar com ela. Aí ela, por que você veio aqui? Para me consultar com a senhora. Mas você não acredita nem em Deus, você vai acreditar em mim? Já me deu não chega para lá, né? Eu disse, não, mas por favor. Aí eu me consultei com ela, pessoal, a mulher falou 1h30, ela falava nome de pessoas. Fala, o nome do seu pai é Francisco, ele mora em Salvador, mas ele vai voltar para Fortaleza. Você vai viajar, essa empresa, ele falava o nome dos funcionários. Mandava eu escolher, se falava, esse funcionário é bom, esse aqui tem problema com você, esse aqui vai lhe trair. Não tinha, e apareceu um monte de carta de viagens. Olha, você vai viajar muito, meu filho. Eu disse, meu Deus, essa mulher está ficando louca. Eu nunca saí do Ceará, vou viajar muito, não é? Era só viajar só de Ceará para Recife, aquela viagem que eu fazia. Ela disse, não, meu filho, você vai viajar muito. E hoje, pessoal, se não é minha mulher me controlando, eu viajo direto. Eu trabalho, mas no fim de semana viajo. Então, assim, é impressionante. Ela falou, olha, essa moça que você está namorando não vai ficar com ela. Você vai casar com uma moça que a família dela é de uma região que tem muita água, o pai dela é fazendeiro e vai gostar muito de você. E não é que os pais da minha esposa moram no Mato Grosso, é fazendeiro, e parece que gosta de mim, não é? Parece que gosta de mim. Até agora não me expulsaram. E aí, vejam que coisa curiosa, falou detalhes, nomes. A mulher era corajosa, e eu não abri a boca. Quando eu terminei, eu perguntei qual a religião que é boa para mim. Ela, espiritismo. Olha como é a providência divina, que Kardec estuda na Gênesis também. Eu estava namorando com uma moça que era espírita, há 6 meses. Conheci há mais de 1 ano. E a menina nunca tinha me falado de espiritismo. Não é um absurdo isso? Por namorado não falar? Aí eu falei, fulana, tu não tem um livro espírita para eu ler aí, não? Elas têm, me deu um livrinho chamado Nós e o Mundo Espiritual, da Sara Nosiaine, uma finlandesa. Um livrinho muito bom para quem está começando. Eu li o livro numa noite. Eu disse, cadê o tal do livro do Allan Kardec? Eu quero ler agora o tal do Kardec. Aí ela me deu as obras de Kardec. Meus amigos, olha, foi a minha salvação. Eu teria cometido suicídio se não tivesse conhecido as obras de Allan Kardec. Foi bom que eu li a obra toda nesse período difícil, foi o que me sustentou. E atravessamos esse problema, tá certo? E antes que vocês me perguntem o nome dela, o telefone, ela já desencarnou. A cartomante, tá certo? Agora, o espiritismo não faz adivinhações, não usa cartas, não usa búzios, tarô, etc. Cartomancia não é espiritismo, tá? A gente respeita, mas não é espiritismo, tá bom? Mas tem, às vezes, médiums extraordinários. Então, como era útil para mim, eu ia cometer o suicídio. Deus permitiu que ela revelasse o meu futuro para me fortalecer na fé e para que eu conhecesse a doutrina espírita. Porque eu saí de lá zonzo. Eu saí de lá, olha, deve ter espírito contando essas coisas para a mulher. Ou telepatia, que não explicava tudo que ela falou, não é? Então, na teoria da presciência, ele vai falar que tem alguns requisitos que a gente pode elencar quando a gente lê a Gênesis. Primeiro, o espírito suficientemente desmaterializado. O espírito vai trazer a revelação, ou o próprio médium, né? Perigos iminentes, ou seja, quando está perto de acontecer um perigo grave, eles precisam nos alertar. Se for de utilidade geral e humanitária, e normalmente são espontâneas. Se acontecer isso aqui, pessoal, é muito provável que essa profecia seja verdadeira, tá? E a gente vai encontrar profecias através de Chico Xavier. Chico Xavier era um médium suficientemente desmaterializado? Chico estava mais para o lado de lá do que para o lado de cá, não é? E a gente vai ver aqui algumas informações, tá bom? Então está aqui a teoria da presciência, a história da montanha, né, que eu falei para vocês. Vamos avançar aqui, aquilo é uma informação. E até a questão do tempo, Kardec fala que depende de referenciais. Então, às vezes, o espírito também não tem como precisar
o dia, a hora, o ano, porque ele não é da Terra, ele não está aqui no planeta. E hora é para quem está aqui na Terra, que considera 24avos da duração da rotação da Terra. O ano como sendo o período que a Terra faz a circunvolução ao redor do Sol, que é 365 dias e parece que 6 horas, né, alguma coisa desse tipo, tá bom? Então, isso também atrapalha eles, mas os bons espíritos não precisam uma data específica, um dia especificamente, tá bom? Então eles não precisam datas. Vamos lá, vamos mais. Que já vimos, juízos gerais. E como fazer para se salvar? Já que está perto dessa história da salvação, antes da gente concluir, como é que a gente faz para se salvar? Vocês lembram lá, no capítulo 15 do Evangelho, tem um item de que precisa do Espírito para se salvar. Qual é o único critério que Jesus estabelece para a gente se salvar? Hã? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está falando. Caridade, muito bem. O Theo não falha. Gostei, o Theo. Theo, você tem que dar a palestra, Theo. Não é filmar mais a palestra não, viu? Tá aqui, ó. O único critério para separar os bodes das ovelhas, ele coloca lá. Tive fome, deste de comer, sede, deste de beber. Era estrangeiro, olha lá, era imigrante. Estava lá na Venezuela e me acolhestes. Olha aí, não é? Doente, me visitaste. Jesus faz da caridade o único critério. Não precisa ser espírita, não precisa ser católico. Não precisa aceitar Jesus, ser batizado. Não precisa fazer o que ele pediu. O que ele pediu? Caridade. Tá certo? Lembrar disso que é muito importante. E aí a gente vai lembrar então de uma profecia de Chico Xavier. Olha que coisa importante. Essa aqui é para vocês prestarem muita atenção, tá? Faz um cutucãozinho em alguém que estiver dormindo aí do lado. Perguntaram a Chico Xavier no livro Plantão de Respostas, que era do Pinga Fogo número 2. O que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta Terra em planeta de provas e expiações para o de regeneração? Qual a resposta? Quando é que isso vai acontecer? Hã? É a chuva, né? Vocês estão falando, mas eu não escuto, né? Sei. Olha lá, resposta. Através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta. Por volta. Olha o cuidado de Emmanuel. Ele não disse que era 21 de dezembro de 2057. Não. Por volta. De 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Trabalho, amor ao próximo com Jesus, este é o caminho. Então, nós estamos em 2018, faltam 39 anos. Pessoal, se for verdade essa informação, e eu confio muito em Emmanuel por Chico Xavier, essa nossa encarnação nossa é a mais importante, porque nós estamos em pleno juízo geral. Está na hora de decidir se a gente quer ficar na Terra, que vai se tornar um mundo muito melhor, a habitação dos espíritos mais ou menos bons, porque os maus não puderam mais reencarnar na Terra, daqueles que... Bateria acabou? Não tem problema. Acho que ela aguenta mais um pouquinho. Pega aqui na minha... Conecta nessa régua ali e naquele. Já está no mundo de regeneração interior. Mas o planeta, de modo geral, não é? A informação que a gente tem é que é um processo lento. Claro que em alguns países a gente sabe que isso vai chegar antes, tem países mais desenvolvidos, outros estão tendo ainda muito sofrimento, não é? Pode puxar mais perto, pode trazer a régua mais para perto aqui que dá para colocar os dois. Isso. Então, pessoal, Emmanuel traz essa informação. Vamos ver se faz sentido? Olha, lá tem mais informações. O entrevista do Chico Xavier à LBV, em 1954, ele trouxe a informação que que o Brasil é capaz de asilar 900 milhões de habitantes. A gente só tem 200 e poucos, não é? Então cabe muito mais gente aqui. E também ele vai dizer, em uma entrevista a Herculano Pires, que o planeta Terra é capaz de receber 30 bilhões de espíritos encarnados. A gente tem, com a tecnologia, a gente tem condição de receber muita gente. E precisamos ajudar o povo a reencarnar, tá bom? Está lá no livro A Caminho da Luz, não é? Que fala sobre o Apocalipse de João. E também tem essa obra nova do
Marco Paulo Denuti de Spiro, que é Apocalipse segundo o Espiritismo, tentando interpretar o Apocalipse com base nas vários livros e mensagens de Chico Xavier de maneira cifrada, bem interessante também. Vale a pena vocês conhecerem essa obra. Eu não li ainda, mas é um tempo muito interessante. E o fim do mundo, será que já começou? Olha o que é que Jesus diz no sermão profético. Ele vai falar dos sinais do final do mundo, dos éons, não é? Falando que haverá guerras e rumores de guerras, mas não é o fim. Mas ele fala de um momento que quando será o fim dos tempos, não é? Que ele vai falar, inclusive, que a caridade muito se esfriará. A gente vai ficar cada vez mais egoísta. Então ele vai falar que quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E aí ele dá o sinal. Qual é o sinal? Quando, pois, virdes que a abominação que provoca a desolação, é a interpretação, não é que Kardec vai buscar, lá no livro A Gênese coloca, é a de Osterwald, que é muito mais clara do que a abominação da desolação, né? De que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Que abominação? Que lugar santo é esse? O que é que vocês acham? Qual é o lugar mais santo da terra? Onde deveria haver o mais amor, mas tem ocorrido a maior abominação? O que é que vocês acham? Qual é o lugar mais santo da terra? Onde tem mais amor? Deveria ter mais amor. Hã? Na família. Bateu na trave. Hã? Ventre da mãe. O amor mais belo que existe na terra é o amor da mãe pelo filho. E no seu ventre é onde tem uma câmara de materialização de espíritos. Onde todos nós estávamos sofrendo no mundo espiritual e graças ao amor e à caridade, à abnegação, à renúncia das nossas mãezinhas, nós podemos reencarnar e sair daquele sofrimento, porque diz o Livro dos Espíritos, que o sofrimento no mundo espiritual pode ser até 1000 vezes mais intenso, mais forte do que o sofrimento que a gente experimenta aqui na Terra, na questão 965 do Livro dos Espíritos. Tanto as alegrias como o sofrimento são 1000 vezes mais fortes. E muitos de nós estávamos loucos para reencarnar. E nesse lugar que era para ser um lugar santo, onde era para ter mais amor, o que é que tem acontecido, né, ultimamente? O aborto, não é? O aborto. Então, o maior amor na terra é o amor das mães, o lugar mais santo, o ventre materno. Marco, você já tinha assistido essa palestra, não? Marco está sintonizado aí com os espíritos superiores, né? O ventre materno. E qual a abominação? O aborto. Por quê? O aborto, pois, é o assassinato cruel e covarde de bebês indefesos por aqueles que têm o dever de ampará-los, protegerem e preservarem a saúde e a vida. Então essa teoria da abominação da desolação ser o ventre da mulher é minha opinião, tá? Isso não está em nenhum livro espírita. Mas vejam o que é o aborto. É o assassinato cruel, é cruel, o bebezinho sofre muito. É covarde porque não é a gente que faz, a gente manda fazer. Os bebês são indefesos. A mãe tem o dever de ampará-los. A equipe médica, os médicos juram, o juramento de Hipócrates é para defender a vida e jamais dar substância abortiva a uma mulher. Está no juramento de Hipócrates, que eles repetem lá nas faculdades de medicina. Agora, a gente sabe que é o quê? É a mulher sem amparo, coagida pelo parceiro, obrigada pela família, pelos pais, pelo materialismo do mundo, vítima dessa sociedade consumista e materialista, que não conhece o espiritismo, se sentindo sozinha, não é? Vendo seus sonhos ali serem comprometidos, com medo, olha aí o medo novamente, a mulher tem medo de não dar conta, de não conseguir terminar o estudo, de não arrumar um bom emprego, de ser muito jovem ainda, de não ter dinheiro para dar uma boa, uma coisa, o teu filho andar sempre bonito, porque é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, é fruto do medo também. E aí a mulher vai e se submete ao aborto, não é? Nazareno, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da legalização do aborto. Tem espíritas falando isso, pessoal. Olha, ou você é contra ou a favor do aborto. Na hora que você é a favor da legalização, você está sendo a favor do aborto. Isso é um sofisma, a pessoa não raciocina. Porque você pergunta assim, não, eu sou contra o aborto. Mas você é a favor da legalização? Sou. Então, se a mulher tiver com a gravidez indesejada, você acha que ela pode tirar o filho pelo aborto ou não? Não, eu acho que ela pode.
Ah, então você é a favor do aborto, concordam? A gente está sendo a favor do aborto. Então não digam isso. Ah, não, sou contra o aborto, mas sou a favor da legalização. Como muitos candidatos, inclusive na eleição passada, disseram isso. Não, isso não faz sentido para a gente, tá? E será que Emmanuel e Chico Xavier falaram sobre legalização do aborto? Vamos ver. No livro Entender Conversando, que é essa capinha aqui, são entrevistas da editora I de 1983, é um livro recente. Pergunta: estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? Resposta: o aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível humanitária, por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas? Olha como é que Emmanuel fala. Emmanuel, que é tão cauteloso, Chico Xavier também, ele fala, é matança de crianças indefesas. Por que não doar a criança? Hoje a lei permite, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 13. Não é crime a mulher entregar o filho para adoção. Ela não tem que ficar com ela, mas não deve matar. É só entregar. Vai fazer caridade para ela, evitando uma série de doenças, problemas psiquiátricos graves, até suicídio. E vai evitar problemas reencarnatórios, espirituais, obsessões gravíssimas. Vai fazer uma caridade para o bebê que precisa reencarnar. E uma caridade para aquela família que é louca para ter filhos e não consegue. Porque recém-nascido, a adoção é assim, ó, rápido. O que demora é de criança maiorzinha, crianças negras, crianças doentinhas, não é? Mas recém-nascido todo mundo quer. Então, você vai fazer uma grande caridade. Vamos divulgar isso, em vez de divulgar o aborto, vamos divulgar que a pessoa não tem a obrigação de ficar com a criança, mas ela pode entregar para adoção. E ela pode avisar a vara da criança, do adolescente, e é tudo isso feito sigiloso. A família não tem que ficar sabendo, a não ser que ela seja menor de idade. Se ela for menor de idade, tem que ter um responsável para assinar. Mas é sigiloso, não passa nenhum constrangimento, não precisa nem ver a criança, nem amamentar. Mas ela deve levar a gestação até o fim. Ok? Então vamos, em vez de indicar o aborto, vamos indicar a caridade da doação do filho. Mas a maior caridade é se ela ficar com a própria criança. Com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas, isto é um delito muito grave. Tem gente dizendo, não, o aborto é um delitozinho, é uma contravenção. Não, os espíritos chamam de crime. Alguns chamam de crime hediondo. Falta indesculpável. Delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence sim ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos justo seria melhor. Se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém, porque o aborto provoca lesões na mulher, orgânicas, psiquiátricas, psicológicas e espirituais. Se o anticoncepcional, o Chico diz, o Emmanuel diz, que foi uma concessão divina para que a gente sustasse o crime do aborto. Veio favorecer essa movimentação das criaturas, porque vamos legalizar ou estimular o aborto, que quando legaliza, estimula, multiplica muito, cresce muito. As pessoas nem usam mais nem preservativo, faz aborto por qualquer motivo. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado, ou no princípio e no meio deste século, nós aqui não estaríamos vivos, pessoal. Nós não estaríamos aqui, nem Chico Xavier. Ele vai dizer isso também. Porque eu conversando com um obstetra experiente, ele diz, Nazareno, 2/3 das gravidezes não são planejadas. É no susto. Quando vê, eita marido, estou grávida. Não, então agora vamos dar um jeito, não sei o quê. Porque se for esperar a gente dizer que está com dinheiro sobrando, que está com tempo livre para poder ter um menino, a gente nunca vai ter. Então tem que ser no susto mesmo, entendeu? E se tivesse a lei, a gente não estava aqui não. A gente teria sido abortado, meus amigos. Estaríamos, muitas vezes, sofrendo, como eu estava, depois de um suicídio, imagine, né? E, aliás, eu cometi abortos em outras vidas também, tá? Além dessa vida. Por isso que eu sou um grande defensor da vida, porque a gente sabe que a caridade cobre a multidão de pecados. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, mas nós temos que esclarecer e orientar contra o erro. Mas não vamos ficar contra a pessoa, nós vamos acolher do mesmo modo, como Jesus fala. Eu também não te condeno. Vai, mas não tornes a pecar, tá bom? Então dá nessa obra aqui, Entender Conversando. E olha o que mais, para a gente concluir. Perguntaram à doutora Marlene Nobre, numa entrevista ao Diário do Nordeste. Certa vez Chico Xavier teria dito que se o aborto fosse aprovado legalmente no Brasil, o país entraria em um ciclo de guerras. Qual a sua opinião sobre isso? Olha aqui,
Ele disse isso a mim, diretamente, estou certo, diz que isso poderá mesmo ocorrer. Como já referi, o país que pratica esse tipo de violência não consegue sair da cadeia de ódio que gerou para si mesmo. Madre Teresa dizia isso também, que o maior inimigo da paz é o aborto. Vivemos em uma grande rede, a teia da vida. O que se faz de um lado, ponto dessa imensa malha, faz-se a todo conjunto, com natural repercussão sobre os responsáveis pela ação. Então, a legalização do aborto vai gerar um karma coletivo para a gente, além de um ciclo de guerras no país que tem a programação de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Bom, meus amigos, sobre essa cronologia do Apocalipse, só resumindo, porque o tempo da gente não vai dar, mas lembrar que um dia profético, segundo Salmo 93 e segundo Pedro, um dia é 1000 anos, uma semana seria então 7.000 anos. Se é uma semana profética que a gente tem para cada raça, para a raça adâmica, que Adão surgiu 4.000 anos antes de Cristo, começou a última semana profética. Então, 2.000 antes de Cristo, 2.000 depois de Cristo, seria o 6º dia. Cada dia seria 1000 anos, uma hora então seria 42 anos, 1 minuto, 7 anos. Então, em 2015, nós completamos a penúltima hora. A última hora, né, diz aí, tem Ismael confirma que será também em 1857, 200 anos após a chegada do Consolador. E a gente faz a conta, né? 1857 mais 200, 2057, confirmando com a informação de Emmanuel. Então, quando começou a última hora, 2057, começou em 2015. Então, nós estamos exatamente na última hora. 2015 até 2057 é a última hora do calendário profético, quando acontece o final dos tempos. Meus irmãos, nós somos os trabalhadores da última hora. Literalmente, nos convida Haroldo Dutra Dias. Então, não vamos perder tempo. Esta nossa encarnação é a mais importante na nossa trajetória de espíritos, tá? E para concluir, o poema de Castro Alves, por Chico Xavier, do Parnaso de Além Túmulo, que tem o nome Marchemos. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, penas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras, é um tipo de mármore, de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade,
da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito que ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Nos convida Castro Alves para seguir os passos inesquecíveis de Jesus. Que Ele nos abençoe e nos mantenha em sua paz.